Olá pessoal, esse é um vídeo aqui do coletivo contextualista comportamentalista de psicologia e hoje a gente vai conversar um pouco acerca do livro Para Além da Liberdade e da Dignidade de Burrus Frederic Skinner, que é o criador, tido como o pai do behaviorismo radical. Tá? Eu dei o nome para essa aula de Para Além da Liberdade e da Dignidade da Classe Trabalhadora, Skinner para Revolucionários, porque nós acreditamos aqui do coletivo que esse livro tem muito a nos acrescentar acerca do debate em prol da construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Tá? O subtítulo é Superando o Idealismo do Nosso Campo, justamente porque nós entendemos que a psicologia também passa por um problema de debate com o seu idealismo interno. Né? E o idealismo na psicologia nós chamamos de mentalismo, que são essas tentativas de construir psicologias que se preocupam muito com estruturas internas que estão dentro da sua cabeça, que são só nomes diferentes para manter o paradigma de alma. Né? Em outros vídeos aqui que nós faremos aqui no canal aqui do coletivo, a gente vai discutir também um pouco sobre a história da psicologia, de onde a psicologia veio, e vai ficar bem claro para todo mundo quanto que a psicologia surge como essa noção de estudo da alma, estudo da psique, dessas estruturas internas. Só que nós enquanto um coletivo materialista, entendemos que isso é um desvio idealista, né? Que nós devemos estudar o comportamento humano e devemos estudar a psicologia humana através daquilo que é científico, através daquilo que é o nosso comportamento e não essas estruturas mágicas internas como se fosse uma questão de um fantasma da máquina, né? Como se fôssemos uma estrutura de carne com um fantasminha aqui dentro controlando tudo. A gente não entende dessa forma. Então esse é o idealismo dentro da psicologia que nós buscamos derrotar. Tá? As teses gerais de hoje são essas. Tá? Eu organizei elas de maneira que fique muito claro o que será defendido aqui, para que no meio do caminho ninguém se perca, né? E se porventura acontecer, vocês podem só voltar aqui nesse momento do vídeo e darem uma olhada nas teses que estão sendo colocadas. A primeira delas é que nós defendemos a razão e a ciência, nenhuma delas pela metade. Então, aqui nós, do coletivo contextualista ou comportamentalista de psicologia, defendemos que a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade que consiga fazer a superação do capitalismo em direção ao socialismo científico, passa necessariamente pela defesa da razão e da ciência, e que a defesa intransigente da razão e da ciência, do behaviorismo radical e da construção do socialismo científico necessariamente nos levará nessa direção. Então não há espaço para que outras teses ou para que a defesa da razão e da ciência seja cortada pela metade ou com alguma parte por qualquer razão que seja. Nós entendemos que a defesa da razão e da ciência vai nos levar em direção à construção do socialismo científico. A segunda tese é de que a ciência é mais do que a sua aparência, ou seja, a psicologia, como uma ciência, também deve ir além das suas intuições. E isso, é claro, é uma referência à famosa frase, né, de Marx, que se toda aparência revelasse a essência, nenhuma ciência seria necessária. Então, nós precisamos ir além das aparências, nós precisamos ir além das intuições dentro da psicologia, e é isso que o behaviorismo radical vai tentar fazer. Tá? O idealismo, como eu mencionei aqui na psicologia, é o mentalismo, não é novo e ele sempre é superado. Né? Isso a gente vai ver isso também ao longo da discussão desse livro e como que só falta a gente agora, em certo sentido, derrotar nossa versão de idealismo. Claro, quando eu digo só falta a gente, eu me refiro às outras ciências naturais, tal qual a biologia, tal qual a física, tal qual a sociologia, que em certa medida já conseguiram superar o grande paradigma idealista que estavam dentro de suas áreas. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter um pouco aqui e um pouco mais adiante em outros vídeos aqui do canal. Tá? O quarto ponto, a quarta tese de hoje é que comunistas devem defender uma ciência psicológica materialista. Tá? Nós não podemos nos dar o luxo de defender o materialismo só pela metade. Ninguém aqui é obrigado a ser materialista. Tá? Ninguém é obrigado a ser materialista. Agora, se vamos fazer uma defesa do materialismo, ela tem que ser feita uma defesa completa, uma defesa até o final. E a psicologia está no meio disso. Tá? Por fim, o behaviorismo radical é essa proposta, nós defendemos que o behaviorismo radical é essa proposta de uma psicologia materialista e o atual livro contribui em certa medida para essa discussão. Bom, eu achei por bem colocar uma contracapa nesse encontro, falando sobre como o socialismo científico pode evoluir a partir da união ao behaviorismo radical. Eu trouxe essa frase, que ela é largamente associada a Mao Zedong num texto chamado Materialismo Dialético, mas eu já não tenho mais tanta certeza se a frase é dele, então fica com um asterisco ali que talvez não seja, mas o que nos interessa não é quem disse, mas o que está sendo dito. Tá? E a frase é a seguinte: toda a história da filosofia é a história da luta e do desenvolvimento de duas escolas filosóficas opostas entre si, o idealismo e o materialismo.
todas as correntes e escolas filosóficas são manifestações destas duas escolas fundamentais. É claro, essa frase, se tomada ao pé da letra, ela é evidentemente bastante reducionista, né, em termos de compreensão da história da filosofia, mas ela funciona muito bem com um motivo retórico, né, que é nos apontar que a fim e a cabo, a gente acaba ficando numa luta entre determinadas linhas filosóficas que são materialistas, né, materialistas por excelência, algumas nem tanto, e linhas filosóficas que são idealistas por consequência, né, elas não têm outra opção que não ser idealistas porque não estão partindo da materialidade do mundo, não estão partindo do mundo físico, do mundo tal qual nós conseguimos conhecer. Bom, seguindo adiante, eu quero trazer um pouco de qual é o livro que a gente está falando, né? Afinal, o objetivo aqui é conversar sobre esse livro. Então, o livro é esse, Beyond Freedom and Dignity, do Skinner. Em português, ele foi traduzido como Para Além da Liberdade e da Dignidade, se eu não me engano, em português de Portugal também. O livro foi lançado em 1971, né? Como eu falei, pelo Frederick, que não é o Engels, é o Skinner. O Skinner é muito famoso por outros livros também que ele escreveu na mesma toada, como o Ciência e Comportamento, o Sobre o Behaviorismo, o Comportamento Verbal. Ele tem vários livros que ele, assim, discutindo esse início do behaviorismo radical, que hoje não se resume mais ao Skinner, né? O behaviorismo radical é a filosofia da ciência que vai nos dizer como construir uma ciência psicológica. Que a ciência psicológica que nós temos hoje derivada é a análise do comportamento. É claro que existem muitas outras escolas dentro que são descendentes, né, da linha do behaviorismo radical, mas a que nos interessa hoje, em específico, é a análise do comportamento. Nesse livro, o Skinner vai criticar bastante a literatura da liberdade, ele chama assim no livro, né, como a literatura da liberdade, e o conceito de dignidade. São duas coisas que ele vai criticar bastante e nos apontar outras possibilidades de pensar acerca dessas noções que são historicamente construídas. E ele também vai apontar para a direção de uma tecnologia do comportamento, né? Ou seja, como que o nosso desenvolvimento científico, primeiro o desenvolvimento filosófico, que é o behaviorismo radical, e o desenvolvimento científico consequente, pode nos fornecer uma série de ferramentas, que serão ferramentas de tecnologias comportamentais, grosso modo, para que a gente possa avançar nos nossos objetivos. E aqui eu quero fazer a discussão de que essas tecnologias do comportamento podem ser utilizadas para avançar na construção do socialismo científico. Podem ser utilizadas na construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa e que ninguém tenha que ser chantageado para conseguir o básico, para que as pessoas tenham seus direitos respeitados sem precisar constantemente ficar escolhendo entre uma condição completamente degradante de trabalho ou, no caso, a morte. A morte por inanição, a morte por frio, a morte por sede, enfim, por privação de direitos básicos. Bom, seguindo adiante, esses são os capítulos do livro, tá? Nós aqui só vamos conversar especificamente sobre esses três primeiros, né? Que, como eu falei, tecnologia do comportamento, liberdade e dignidade. Esses são os nomes dos capítulos. Mas eu não acho interessante que a gente mencione o livro sem que vocês tenham alguma noção, né, do que está sendo falado no livro, né? Talvez, se eu puder apresentar aqui um estímulo discriminativo, né, um SD, para que vocês queiram eventualmente ir atrás do livro, ou talvez já construir aqui com vocês uma operação estabelecedora para que vocês possam ir atrás do livro, vai ser excelente, tá? Então, o primeiro capítulo, tecnologia do comportamento, como eu falei, ele vai explorar essa noção, né, de como que a análise do comportamento nos fornece muitas ferramentas para construir essa tecnologia comportamental, né? E aqui entra um problema que a gente vai discutir logo, que é o problema do controle, que isso é um grande espantalho que se faz acerca do behaviorismo radical e da análise do comportamento por conseguinte. O segundo capítulo ele vai discutir liberdade, o que significa liberdade, da onde veio essa noção de liberdade e por que a gente ainda é muito preso a uma noção um pouco fantasiosa, um pouco idealizada do que significa ser livre. No terceiro capítulo ele vai discutir o que significa dignidade, né, e como que isso acaba construindo certas formas de relação social e acaba construindo certas formas de organização de sociedade que não necessariamente fazem muito sentido à luz da razão e da ciência. Bom, os próximos capítulos, né, no capítulo 4, ele vai discutir punição, né, e apontar como que a nossa sociedade é muito voltada para punir as questões, punir comportamentos, punir condutas, ao invés de compreender aquelas condutas e reforçar condutas desejáveis. A gente se volta muito para punição. Então a gente foca, por exemplo, muito em construir mais prisões e não em amplo acesso à educação, amplo acesso à saúde, amplo acesso ao lazer, amplo acesso ao esporte, né, que são questões que a gente já consegue mapear hoje. A gente já consegue mapear que são fatores de proteção para crianças e para populações em situações de vulnerabilidade, né? Só que a gente ainda prefere, e assim, perdoem o vocabulário
um pouco intencional, né, no sentido de que nós preferimos enquanto sociedade, porque isso é só uma forma de dizer. Mas, na prática, a nossa sociedade não de fato quer alguma coisa porque não existe uma organização central, não existe um planejamento, né, que de fato passe por uma organização científica e uma organização racional para que a gente faça isso. Então, aqui, embora eu esteja utilizando termos que denotam intenção, é meramente uma descrição. Tá? Por enquanto, é apenas uma descrição. Então nós, enquanto sociedade, parecemos muito estar mais preocupados com punir, com prender, com coibir, com matar, né, do que em evitar determinados problemas. No capítulo 5 ele vai discutir o porquê disso e outras alternativas que nós podemos ter para não dependermos tanto de punições, de cadeias, de agressão física, de ameaça de violência, de coação, enfim. No capítulo 6 ele vai discutir valores, né? O que significam esses valores, quais são os valores que norteiam a nossa sociedade ou as nossas sociedades no plural, porque são sociedades diferentes, vão ter valores diferentes, e é importante notar que o Skinner era um cidadão estadunidense. Então, ainda que o behaviorismo radical seja uma filosofia da ciência excelente para que a gente possa compreender para onde estamos indo e de onde estamos partindo, ele ainda sofre de estadunidense. Então ele tem as suas limitações e essas limitações ficam um tanto quanto claras se você tiver as chaves de leituras corretas quando for ler esse texto, tá? Bom, o capítulo 7 ele vai falar sobre a evolução de uma cultura, e aqui, notem, é evolução no sentido biológico, né? No sentido de transformação ao longo do tempo, e não no sentido de melhorismo de uma cultura, não de melhorar uma cultura. Né? É muito mais um apontamento de como que culturas se transformam ao longo do tempo, passando por regras muito parecidas com aquelas que o nosso comportamento passa ao longo de se transformar, que por sua vez é bastante parecida com a forma que traços em determinadas espécies passam ao longo da evolução das espécies, né? Pelo processo de seleção natural, especiação, etc. No capítulo 8, ele vai falar sobre o design de uma cultura, ou seja, como é que nós conseguimos utilizar todo esse aparato científico, metodológico, né, e comportamental que a gente tem para construir uma cultura que vá privilegiar aqueles valores que nós entendemos como mais benéficos, né? E aqui, nós do coletivo contextualista comportamentalista, vamos defender que esses valores são os valores de igualdade, valores de fraternidade, valores de inclusão, né? E que as pessoas possam, novamente, não ser chantageadas para ter o básico, que as pessoas possam ter acesso àquilo que lhes é de direito por serem seres humanos, tá certo? O último capítulo do livro, ele vai discutir o que é o homem, né? O que significa ser um ser humano, o que nós falamos, do que a gente está falando quando a gente nos refere à criatura humana, o que esse macaco de fato é o que ele vai discutir nesse último capítulo. Bom, aqui eu também quero fazer uma ponte entre o Skinner e o Engels, os dois Frederick, né? Dos dois Fredericks, porque o Friedrich Engels tem um texto chamado Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Eu recomendo muito que vocês façam a leitura desse texto. Não é um texto muito difícil, tem leituras comentadas aqui no YouTube, é bem tranquilo de acessar, e é um texto importante para se conhecer o que a gente quer dizer aqui nesse coletivo com construção do socialismo científico, um socialismo organizado, um socialismo planejado, um socialismo que de fato opere no nível que dá para operar, né? A grande crítica que o Engels vai fazer nesse texto é de que não dá para, e aqui eu estou fazendo um super resumo, né? Leiam um texto que vocês vão entender melhor, mas é que não dá para construir um socialismo de quintal, não dá para fazer um socialismo aí na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Isso é um movimento totalizante. A gente tem que fazer uma construção do socialismo que vá diretamente nas bases materiais daquilo que mantém a sociedade anterior, o modelo de sociedade anterior, e não uma tentativa de fazer aqui eu e meu timinho, eu e os meus amigos, né? Leia um texto que vai ficar mais claro o que eu quero dizer. E, em certo sentido, o que nós, enquanto behavioristas radicais, estamos tentando fazer com a psicologia é excluir, eliminar, extinguir esse pensamento utópico, esse pensamento da psicologia utópica, né? De que mantenha essa noção idealista, essa noção mentalista de que nós supostamente funcionaríamos assim, que não vai nos levar a nada, né? Se nós queremos de fato compreender e controlar, prever o comportamento humano, a gente tem que estudar o comportamento humano, a gente não tem que estudar uma estrutura interna da mente, da cognição, da vontade, da intenção, não é por aí, tá? Isso é em certo sentido análogo à crítica que o Engels faz ao socialismo utópico. Tem uma outra questão para ser tratada em relação a isso, mas que vai ficar pro último slide, que eu acho que faz mais sentido se a gente falar disso mais adiante. E, para quem não sabe, eu representei o Engels como um macaco porque ele tem um outro texto muito bom também, chamado O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem. Novamente, eu recomendo que vocês façam a leitura. Se quiserem alguma recomendação, alguma dica, alguma questão, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai olhar todo mundo, né? O tamanho do canal ainda permite que a gente consiga olhar todos os comentários. Bom,
a gente entra então no primeiro capítulo que eu mencionei, que é o Tecnologia do Comportamento. Aqui, o Skinner vai argumentar logo de cara que todas as vezes que nós temos um problema enquanto sociedade, enquanto seres humanos, a gente se volta para a ciência. Né? Se a gente tem um problema de superpopulação, a gente desenvolve novos métodos de contraceptivos, a gente desenvolve novos métodos de alimentar a população, novos métodos de abrigo para que as pessoas não fiquem morando nas ruas, enfim. Ele aponta que nós sempre nos voltamos para a ciência enquanto um método de solução de problemas, enquanto uma ferramenta de solução de problemas. Eu coloquei o subtítulo ali de um pouco droga, um pouco salada, por quê? Porque, de fato, ele tem razão no que ele diz que nós temos a ciência como uma ferramenta para a solução de problemas. Só que achar que somente o conhecimento científico, saber como resolver os problemas, vai resolver o problema, é um pouco droga. Né? O velho estava um pouco doido aí, por isso que eu mencionei aquele software estadunidense. Né? É claro que hoje não nos falta alimento para ninguém no mundo. Se as pessoas passam fome hoje, é por uma questão de interesses daquelas partes que produzem os alimentos, que transportam os alimentos, que vendem os alimentos, que comercializam os alimentos. Não falta comida para ninguém hoje. Não falta moradia para ninguém hoje. Por exemplo, o Brasil tem moradias vazias mais do que se tem famílias sem moradia. Então a questão não é resolver o problema cientificamente, a gente já sabe fazer. Boa parte desses problemas já estão inclusive resolvidos, a gente só não faz. A questão é muito mais política do que científica, por isso é um pouco droga, um pouco salada. Ele está certo em apontar que nós sempre voltamos para a ciência para resolver esses problemas, só que é um pouco de ingenuidade achar que todos os problemas são só uma questão de técnica, uma questão de ciência. Muitos deles a gente já até resolveu. Agora o problema é político, o problema é a praxis política. O Skinner também vai apontar nesse capítulo da tecnologia do comportamento que existe uma estagnação no nosso saber acerca de nós mesmos. Em que sentido? Ele aponta que é muito comum hoje, e quem aqui é estudante de filosofia, de direito, de psicologia, de história, qualquer área correlata, deve ter se deparado com alguma aula em que a gente vai debater um texto de Platão, um texto de Aristóteles, um texto de qualquer filósofo bem antigo, de forma que supostamente aquele texto conteria algum tipo de conhecimento acerca do nosso comportamento. Né? Então você lê o Banquete do Platão porque supostamente ali existe algum tipo de verdade, algum tipo de conhecimento de fato acerca de como nós funcionamos. E o que o Skinner vai apontar é que não, porque a gente já está estagnado nisso há muito tempo. E ele faz isso em comparação com outras ciências. Se você pega, por exemplo, a física aristotélica e compara com a física que a gente tem hoje, fica muito clara a diferença que nós temos, as diferenças epistemológicas que existem, as diferenças ontológicas entre essas duas formas de compreender o movimento do mundo físico ao nosso redor. Se você pega se fosse possível que a gente pegasse um filósofo grego desse lá, sei lá, 2.500 anos atrás, ou mais do que isso, e trouxesse ele para uma aula de física hoje, eles não entenderiam nada, eles ficariam completamente perdidos. Por quê? Porque houve um avanço na nossa compreensão e no nosso domínio acerca das estruturas da realidade muito grande. Né? Em contrapartida, se fosse possível trazer Platão de volta hoje para uma aula de quinto período de psicologia, quinto período de direito, de história, de filosofia, ele não teria tanta dificuldade assim em acompanhar o conteúdo. Por quê? Porque não houve um avanço real. O que houve muito mais foi uma estagnação acerca desses conhecimentos, porque não há um direcionamento, não há um avanço em relação ao conhecimento do nosso comportamento. É isso que o Skinner está argumentando nesse texto. E para além disso, eu coloco ali Analogy is my passion, porque acontece muito essa coisa da analogia também ao longo da história. Nós costumeiramente comparamos o nosso comportamento com a tecnologia mais avançada que se tem notícia no momento da comparação. O nosso comportamento já foi associado no passado ao funcionamento de bombas hidráulicas. Nosso funcionamento já foi comparado ao funcionamento de um relógio, já foi comparado a um autômato, já foi comparado a uma série de outros objetos criados por seres humanos. Né? Já foi comparado aos computadores, no paradigma computacionalista. Né? Se alguém aí não tiver nenhuma noção disso, o computacionalismo é uma das linhas dentro do cognitivismo, não é a linha mais forte hoje, tá? Mas ela foi bastante forte ali na segunda metade do século passado, que era essa noção de tentar fazer uma analogia do nosso funcionamento com um computador. Então, nós supostamente teríamos o nosso processador aqui dentro, e esses aqui são os nossos periféricos que tem um input de informação, aqui dentro tem um processamento dessa informação, e o output seria o nosso comportamento, seria a nossa fala, as nossas ações, que é basicamente comparar a gente com a tecnologia mais avançada que se tem notícia, que naquele período eram computadores, né? eram microprocessadores, etc.
Hoje em dia, essa mudança, essa analogia está dando uma virada para falar que nós somos parecidos com inteligências artificiais, né? O que é um disparate completo, porque gerador de texto não é um ser humano, nós não somos geradores de texto aleatórios, geradores de texto muito competentes, mas não somos geradores de texto, enquanto as tecnologias de inteligência artificial que temos hoje, que não são nem inteligentes e nem tão artificiais assim, elas não se comparam com o nosso funcionamento. São regras completamente diferentes. E é horrível ter que dizer isso, porque qualquer estudante sério de inteligência artificial sabe desse problema. Mas nós ainda dentro da filosofia vemos uma série de pessoas fazendo essas comparações completamente esdrúxulas que já são feitas desde o início dos tempos, né? A gente está sempre se comparando com a tecnologia mais avançada que a gente conhece. Então não me surpreende, né, pessoalmente, que a inteligência artificial hoje seja colocada como essa coisa que vai ultrapassar os seres humanos, como se ela sequer estivesse correndo na mesma corrida que a gente, e não está, né? Mas ainda é um grande problema. Ainda é um grande problema que a gente não tenha superado essa mania de fazer analogias toscas sem de fato compreender o objeto. Um outro problema que o Skinner vai acabar... Ele não fala diretamente, mas ele tangencia muito próximo, é a questão do eliminativismo, né? Que é falar sobre... que é fazer uma crítica a essa noção de psicologia do senso comum. Ele ainda fala isso também na toada de mencionar que, sobre os filósofos, né, que não teriam dificuldade de entender uma aula de psicologia hoje. Ele aponta que se, por exemplo, alguém hoje, né, viesse com a explicação de que uma pedra, à medida que ela é solta, ela começa a cair e começa a acelerar até chegar no chão, se alguém viesse com a explicação de que essa pedra acelerou porque ela ficou mais feliz ou mais jubilante, que é a palavra que ele usa no texto, por estar se aproximando de seu local natural, ninguém levaria isso a sério, né? Ninguém levaria isso a sério. Por outro lado, se você vê uma pessoa que está andando e ela avista à distância uma pessoa que ela gosta e eu der a explicação de que ela está correndo mais rápido porque ela viu alguém que ela gosta, porque ela ficou feliz, todo mundo aceita essa explicação. Então, o que o Skinner está apontando aqui é que, da mesma forma como a gente fazia uma física de senso comum, hoje o que a gente faz é uma psicologia de senso comum, né? Ele não menciona diretamente a folk psychology, né, a psicologia de senso comum, como parte da crítica dele, mas quem conhece as duas coisas fica bem nítido do que está sendo falado. Então, nós entendemos aqui que, nesse momento, o Skinner se aproxima um pouco dos materialistas e eliminativistas, que são aqueles que vão defender que todo o nosso vocabulário, toda a nossa compreensão acerca da mente, do cérebro, da psicologia é extremamente contaminada por noções todas erradas, né, de mentalistas, de como nós supostamente funcionaríamos, e que essa psicologia eventualmente seria superada por uma psicologia que de fato descreve os fenômenos tais quais eles são, e não tais quais eles nos parecem. Depois, o Skinner, ainda seguindo nessa crítica, é mais uma coisa que ele não fala diretamente, mas está no texto se você tiver as chaves de leituras corretas, que é fazer uma crítica a esse dualismo sigiloso. Porque ainda que a ciência hoje já seja, em grande parte, muito mais materialista do que já foi no passado, ainda está muito pouco. Ainda está pouco, a gente tem que avançar mais, especialmente quando a gente está falando de psicologia, tá? E aí eu trouxe alguns nomes que para alguns de vocês é familiar, podem ser familiares, para outros nem tanto, que são formas diferentes que a gente tem de levantar hipóteses acerca do nosso funcionamento. Então, o interacionismo, por exemplo, seria uma espécie de dualismo, ou seja, de compreensão de que seres humanos são duas substâncias diferentes, a substância corpórea e a não corpórea. Você pode chamar de corpo e mente, corpo e alma, pode chamar do nome que você quiser, nós não fazemos discussões semânticas aqui. Então, isso é a defesa do dualismo, que não é o que nós do coletivo defendemos. Nós somos monistas materialistas, certo? O interacionismo, como uma forma de dualismo, vai dizer que nós temos uma estrutura física, né, o nosso corpo físico, e temos o mental, que está ali junto. E eles interagem entre si. Ou seja, a minha alma mudaria o meu comportamento e o meu comportamento poderia mudar a minha alma, numa espécie de interação em via dupla dessas propriedades que o nosso corpo teria. O paralelismo vai dizer que essas duas estruturas existem, mas elas estão paralelas, ou seja, corpo e mente não se interagem causalmente, ou seja, a sua alma não vai interferir no seu corpo, nem o seu corpo na sua alma, mas ainda está ali. E o epifenomenalismo vai dizer que a mente supostamente seria uma coisa externa que pula para fora do corpo, ou seja, ela seria um epifenômeno da nossa estrutura corporal. Um pouco na linha do que alguns emergentistas vão dizer, mas
não exatamente da mesma forma, porque o epifenomenalismo passa por algumas transformações. Enfim, o objetivo aqui não é fazer discussão de filosofia da mente. Eu estou trazendo aqui esses 3 exemplos porque são formas que a gente fala acerca disso, né? No nosso dia a dia, a forma como a gente trata a produção de ciências. Às vezes o método de pesquisa em diversas áreas acaba passando por uma dessas formas de dualismo, que é sempre muito sigiloso. Ninguém fala isso abertamente. Eu acho que a minha mente muda o meu comportamento. Algumas pessoas falam, mas a crítica que está sendo feita aqui é aqueles que se dizem materialistas, mas continuam presos em um desses 3 paradigmas, né? Ainda presos num paradigma mentalista dentro da psicologia. E por fim, o Skinner vai apontar que esse nosso comportamento, né, ele vai se desenvolver em um mecanismo análogo ao de seleção natural, tá? Nesse texto ele não explora muito isso, e para explorar esse tema eu recomendo o artigo 9 páginas, super curtinho, do Skinner, chamado Seleção por Consequências, em que ele vai de fato fazer uma analogia do desenvolvimento do nosso comportamento com o desenvolvimento dos traços nas espécies, né, ao longo da evolução das espécies. Mas por que eu coloquei essa questão aqui? Porque o Skinner vai entender que, muito embora a gente hoje já consiga produzir essas tecnologias de comportamento, a gente ainda meio que a gente não utiliza elas da maneira que a gente poderia para alcançar os resultados que nós precisamos. E a forma como a gente vive hoje, enquanto seres humanos constroem prédios, constroem cidades, usam sapatos, usam roupas, né? Essas são formas de viver que vão diretamente implicar na forma como os nossos traços enquanto espécie são selecionados. Ou seja, o nosso desenvolvimento científico costumeiramente já impacta na seleção natural. Por que nós não faríamos a mesma coisa para o nosso comportamento, né? Que espécie de purismo é esse que a gente vai defender para o nosso comportamento, que não permitiria que nós de fato fizéssemos uma tecnologia do comportamento para estudar, compreender e buscar controlar e prever esses comportamentos a fim de maximizar a felicidade humana, tá? Essa é uma crítica que ele faz mais pro final desse capítulo. O próximo capítulo ele fala acerca do conceito de liberdade e sobre o quanto que isso nos atrapalha muito mais do que ajuda. Aqui o Skinner faz o argumento de que a noção que nós temos hoje de liberdade sequer faz sentido. Lembrando que ele fala isso muito de um contexto estadunidense, ou seja, uma sociedade que tem dentro da sua cultura esses valores muito voltados para a liberdade individual, para a minha propriedade, para o meu fazer, para a minha ação, para a minha fala, tudo tudo muito individualista, tudo pensado muito no eu, né? Então a noção de liberdade a qual ele se refere é muito voltada para essa noção estadunidense, que de certa forma acaba sendo uma noção ocidental, de forma ampla, e não somente nos países ocidentais, mas também naqueles países que são culturalmente colonizados pelos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, né? Então, o que ele vai defender é que, basicamente, essa noção de liberdade é só liberdade de controle aversivo. Ou seja, a gente só quer se sentir livre. E a gente faz uma romantização de um conceito que não existe. A gente faz uma romantização de uma liberdade etérea, uma liberdade mágica que nunca esteve presente. Ela nunca aconteceu. E ela não acontece por uma limitação física, por uma limitação natural. Nós não temos essa capacidade, a nossa espécie não tem a capacidade de viver essa liberdade etérea e lírica, onírica que a gente romantiza na nossa literatura de liberdade. E isso cria uma série de problemas. Uma série de problemas. Ele se refere muito à literatura da liberdade como filmes, contos, músicas, histórias, romances, filosofia, né, projetos de ciência que vão sempre enfatizar uma noção que não existe, uma noção falsa, uma noção enganosa, uma noção fantasiosa. Eu acho que fantasiosa é a melhor palavra, uma noção fantástica do que deveria ser a liberdade, quando no final das contas essas pessoas só estão se referindo a uma liberdade do controle aversivo, ou seja, elas só não querem saber que estão sendo coagidas, só não tem que ficar muito claro que está sendo uma espécie de coação. Muito embora, se você passa por uma pessoa na rua, a pessoa vira pra você e fala bom dia, uma pessoa que você conhece te diz isso, imediatamente você responde a droga do bom dia que a pessoa te deu. Você foi controlado nesse momento. O seu comportamento foi diretamente moldado para responder aquela pessoa. Você não escolheu responder aquela pessoa. Você não parou e pensou, aquela pessoa falou comigo. Será que eu devo... Isso não acontece. A gente imediatamente falou com você, bom dia, você responde automaticamente, né? Isso, claro, eu me refiro a pessoas que você conhece, porque existem lugares no Brasil mesmo em onde as pessoas não são tão calorosas assim de responder o bom dia de uma pessoa na rua. Mas, para bem do exemplo, vocês entenderam, né? Se uma pessoa próxima chega para você e pergunta uma coisa, seu comportamento de responder está sendo controlado por aquela pessoa que perguntou. Então essa noção de liberdade
romantizada na literatura é muito mais uma noção de não perceber que está sendo controlado, né? Se uma pessoa bota uma arma na sua cara e manda você fazer alguma coisa, meu Deus, estou sendo controlado, acabaram com a minha liberdade. Se uma pessoa que você gosta muito chega, pede por favorzinho, faz um carinho em você e pede pra você fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Qual é a diferença? Nenhuma. Você está sendo controlado da mesma forma. A questão da diferença aqui, pelo menos que existe, não está colocada dentro da psicologia. É uma questão moral, é uma questão ética, é uma outra questão. Não é uma questão de comportamento, né? A nível comportamental, você está sendo tão controlado quanto, seja por um controle aversivo, que é colocar uma arma na sua cara, ou por um controle um pouco mais suave, por reforçamento positivo, que é uma pessoa que você gosta de pedir alguma coisa. No final das contas, a gente não está escolhendo fazer nem em um exemplo, nem no outro, mas a gente continua romantizando essa noção tosca de liberdade, que acaba batendo aqui uma noção de livre-arbítrio também, que diante da compreensão de um universo materialista e determinista, não faz nem sentido. Tá? Não faz nem sentido. Se a gente compreende que nosso comportamento se desenvolve, é moldado e mantido por contingências do ambiente, ou seja, pela configuração que o ambiente ao nosso redor possui, em que momento que que a livre-arbítrio, a liberdade de escolha vai aparecer? Não vai. Tá? Não vai. Essa é uma conclusão filosófica um pouco difícil para algumas pessoas de aceitarem, às vezes até de compreenderem, mas é a conclusão razoável, né? É a única conclusão possível diante da compreensão a partir deste arcabouço teórico. E a última coisa é a crítica que o Skinner faz, e essa é uma crítica que faz a ponte entre um capítulo e outro, que é a crítica do sujeito iniciador, né? Que é essa noção de que o meu corpo está aqui, existindo no mundo, mas aqui dentro tem uma coisa que toma decisões, que inicia comportamentos, etc. Se alguém quiser uma explicação um pouco mais direta disso, para alguém que de fato defende isso, recomendo que vocês vejam o vídeo do Frederico Krepp, que ele fez há algumas semanas atrás, dizendo por que ele não é um marxista. Nesse vídeo ele explica exatamente o que é o idealismo e por que ele é um idealista, né? Quando ele fala da mente humana capaz de criar cadeias causais. Para nós aqui do coletivo contextualista comportamentalista, isso não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido, mas esta é a posição do camarada, é a posição dele. Se vocês quiserem entender melhor o que essa posição defende, tá lá no vídeo dele, tá? Mas aqui nós não defendemos que existe um sujeito iniciador dentro da nossa cabeça, né? Que existe alguma coisa aqui que inicia cadeias causais no mundo. Pelo contrário, nós entendemos que o nosso comportamento é só mais um elo na grande cadeia, ou melhor, na grande rede causal que controla todo o universo, né? Que define quais serão os acontecimentos que vão se dar no momento 2, 3, 4, enfim. Se alguém ficar com alguma dúvida em relação a isso, pode deixar aqui embaixo que a gente faz um outro vídeo explicando melhor essa questão do determinismo, essa questão da não existência de livre-arbítrio, tá? Mas, por enquanto, vamos nos limitar a isso, porque essa é a crítica que o Skinner vai fazer. Não com essas palavras, mas a crítica é essa. E por fim, no terceiro capítulo, ele vai falar sobre a noção de um sujeito autônomo, ou seja, essa noção de um sujeito que, por estar aqui dentro e tomar as próprias decisões, ele é digno de crédito e de mérito. Por quê? Porque a noção de mérito, a noção de crédito, né, e essas outras fantasias, que o Skinner vai chamar de ficções explicativas, elas só podem existir à medida em que a gente presume que havia uma outra opção. Você só recebe crédito por ter estudado e passado numa prova à medida em que nós presumimos que você tinha a opção de não estudar e não passar. Então, se você só poderia fazer aquilo ali, você não tem muito crédito, né? Se você é obrigado a fazer alguma coisa, ninguém vai te dar os parabéns e um tapinha nas costas por ter feito. Agora, quando se presume que você claramente não precisava ter feito, aí sim vem essa noção de mérito, essa noção de crédito. E aí eu trouxe a frase, né, super marcante do filme Tropa de Elite, que o Capitão Nascimento fala: atirando com o meu fuzil fica fácil. Ou seja, se o seu custo de resposta para fazer isso aqui, essa coisa aqui é tão grandiosa, foi menor, o seu mérito também é. É nessa noção que a gente opera de maneira geral. Então, passar numa prova difícil é muito mais recompensado com crédito, com mérito, com reforçamentos sociais, do que passar numa prova fácil. E aí aqui eu lembro também uma música do Emicida, que ele fala: numa luta mais difícil, a frustração vai ser menor. Ou seja, se está muito claro que o embate que está sendo feito é muito difícil, perder não é tão ruim. Mas se você ganha, é um mérito gigantesco, né? E essas noções de mérito e de crédito estão super associados à noção de dignidade. O Skinner vai criticar, nesse ponto, que nós queremos ser dignos, nós queremos
crédito, nós queremos esse tipo de gratificação social, né? Queremos no sentido de que parece haver um comportamento muito natural a gente buscar esse tipo de validação dos nossos pares. Só que esse tipo de validação ele só pode existir diante da escuridão da ignorância, né, acerca de como nós funcionamos. Então, o fato de nós não sabermos o que motivou alguém a fazer algo faz com que a gente confira crédito àquilo dali. Então, se você está andando na rua e você vê uma pessoa aleatória prestes a ser atropelada, vem uma terceira pessoa e salva ela, você fica, meu Deus, que ato heróico, né? Que coisa incrível. Meus parabéns, caramba, você salvou a vida de uma pessoa. Agora, se eu te conto que essa pessoa que salvou a outra foi ameaçada do tipo, se aquela pessoa morrer, eu mato a sua família. Já começa a ficar um pouco mais claro que talvez aquele ato heróico não tenha sido tão heróico assim. Tenha sido muito mais pensando no próprio bem-estar, no bem-estar da própria família e não da pessoa que teria sido atropelada. Então, nesse ponto, a gente entende que a soberania da ignorância, ou seja, o fato de ignorarmos o que motiva pessoas a fazerem coisas, é o que nos permite conferir a elas crédito, conferir a elas mérito por ter feito alguma coisa, né? E a gente quer ser digno, né? A gente quer essa validação social. O problema é que o Skinner está apontando é que não é assim que funciona, né? Bom, não é assim que deveria funcionar, porque não foi para isso que essa noção se desenvolveu, né? Hoje nós temos uma comunidade verbal extremamente mais complexa do que ela era no momento em que esse comportamento de necessidade de validação social se desenvolveu. Então o problema tá bem armado aqui. Por fim, eu trago uma citação de um outro texto chamado Positivismo Lógico ou Materialismo Dialético, né? Que tenta traçar onde o behaviorismo radical do Skinner estaria mais bem colocado, num positivismo lógico ou no materialismo dialético. E o texto conclui que ele está muito mais próximo do materialismo dialético. O que eu quero que vocês saiam daqui sabendo é que Lenin nos diz o que fazer, né? E ele tem um texto literalmente com esse título, né? Que fazer. Mas o Skinner vai nos dizer como fazer. Não basta saber o que fazer, a gente precisa saber como. Porque se a gente só sabe o que tem para fazer e não sabe como, a gente está se apoiando em espontaneísmo. Se a gente não sabe organizar um movimento social com reforçadores corretos, com operações estabelecedoras corretas, que são todos conceitos da análise do comportamento, se a gente não souber organizar, fazer essa organização social de maneira que as pessoas sejam reforçadas a estar ali, que as pessoas queiram estar ali, que elas gostem de estar ali, que seja um espaço convidativo, e mais do que isso, se a gente não conseguir demonstrar que uma sociedade que se baseie no socialismo científico vai ser muito mais proveitosa para todos os membros daquela sociedade, a gente está dependendo de sorte. A gente está contando com a sorte. Só que não vai dar. Não vai estar dando. Por quê? Porque os nossos inimigos, aqueles que detêm o controle sobre o nosso estilo de vida, sobre o nosso modo de vida, aquele controle político através do poder econômico, eles não estão fazendo nada espontaneamente. Eles sabem o que estão fazendo, né? E eu digo eles, parece um pouco personalista, mas não são pessoas específicas, mas o sistema capitalista, embora não seja a coisa mais racional do mundo, ele é muito constantemente defendido por pessoas que sabem o que estão fazendo. Eles sabem como defender aquilo. Então o mínimo que a gente tem que fazer é saber como defender a ideia contrária, é saber como nos organizarmos, é saber como construir essas ações que vão de fato nos levar à construção de uma sociedade mais justa. Teoria ruim, uma teoria merda, vai levar a uma prática merda. Então a gente não pode depender de uma teoria merda. A gente tem que ter uma teoria robusta que nos diga como organizar esses trabalhos de militância, certo? Então a citação que eu trouxe diz o seguinte: Skinner tem muito mais a nos contar sobre o comportamento humano do que Marx. Suas observações são mais claras e empíricas. Marx nos conta que uma revolução é necessária, e Skinner nos conta como ela deve ser construída para que funcione. Marx fala sobre a revolução para uma sociedade sem classes e presume que esse movimento é inevitável. E aqui ele está correto. Esse movimento é inevitável. Acontece que essas revoluções vão ser muito mais dolorosas, muito mais sangrentas e muito mais difíceis para a classe trabalhadora se a gente fizer isso de uma maneira ineficiente. São várias revoluções que aconteceram ao longo da história que fracassaram, que não funcionaram. E embora cada uma tenha a sua idiosincrasia, cada uma tenha a sua particularidade por não ter funcionado, a gente não precisa mais contar com a sorte. A gente tem uma teoria robusta para organizar um movimento, para organizar uma revolução para que funcione de fato. A citação segue. Skinner nos conta por que faremos isto, já que parecemos geneticamente programados para expressar contra controle as aversividades do mundo físico e social. Aqui eles estão se referindo a uma noção do Skinner de agências de controle, que são essas grandes agências do tipo igreja,
capitalismo, Estado, enfim, são grandes estruturas, grandes instituições sociais que vão exercer algum tipo de controle sobre o nosso comportamento. Só que diante do controle aversivo, essa espécie de macaco aqui, específica, Homo sapiens, né, que é dela que nós estamos falando, embora isso não necessariamente se resuma a nós, tem uma resposta muito clara de contra-controle. Nós não gostamos de ser aversivamente controlados. E é isso que reforça o que a gente falou antes sobre literatura da liberdade. O controle aversivo, embora ele seja consideravelmente funcional em determinadas situações, ele gera respostas de contra-controle. E são essas respostas de contra-controle que muitas vezes vão sabotar os nossos esforços revolucionários. Então a gente precisa ter uma teoria robusta para desenhar a nossa proposta de revolução, certo? Bom, era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Eu espero que tenha ficado mais claro, eu espero que vocês tenham ficado incentivados a ler o livro, né? Que isso tenha sido uma boa operação estabelecedora. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma crítica, algum comentário, alguma reclamação, pode colocar aqui embaixo que a gente vai ler tudo, a gente vai interagir com vocês o máximo que nós pudermos. O nosso objetivo aqui com esse canal, com esse vídeo, é avançar com as conexões entre Skinner e Marx, que em certa medida dentro da academia já existem, só que elas não existem a nível prático. Né? E o marxismo é uma filosofia da praxis. A gente quer pragmatismo, a gente quer fazer, a gente não quer ficar só acastelado dentro de um quartinho conversando com nossos amiguinhos que concordam com a gente quer fazer. Então a gente tem que tirar essas conexões que já estão colocadas na academia e trazer para o grande público e construir novas, aumentar essas pontes de maneira que a gente possa não só fazer crescer o nosso coletivo, mas fazer crescer o nosso movimento, tá certo? Então é isso, até logo e a gente vê vocês no próximo vídeo aqui do canal.